Olá, a armadura necessária em uma estrutura não é linear com os esforços. É uma questão que muitos engenheiros iniciantes têm dificuldade de entender, tá? Mas a armadura pode variar drasticamente com uma pequena mudança de esforços. Como isso? Bom, primeira questão. Essa é uma pergunta geral. Quanto de resistência extra que você tem ao dobrar a taxa de aço? Tá? E aqui tem 4 perguntas que eu vou fazer. Número 1. Imagina uma viga de 20 por 30 com uma armadura positiva de 2 ferros 10 ou 4 ferros 10. Trocando de 2 para 4 ferros, quanto de resistência eu tenho? E agora, imagina a mesma pergunta, só que a viga tinha 2 ferros de 20 e foi para 4 ferros de 20 na armadura positiva. Quanto de ganho ocorre? Isso é uma pergunta que um engenheiro tem que saber a resposta intuitivamente com o tempo se você quiser projetar uma coisa adequadamente. Próximo, imagina um pilar, pé direito elevado, a pilar está 14 por 30, sobrado, alto padrão, coisa do tipo, tá? E a armadura 4 ferros 10 ou 8 ferros 10. Quanto a mais resiste o pilar com o dobro de aço? Agora, mesma pergunta, só que a gente está falando do pilar predial, 30 por 30, por exemplo. 4 ferros 16, 8 ferros 16. Quantas toneladas a mais resiste? Intuitivamente, né, você fala, bom, eu dobrei a quantia de aço, deve dobrar a resistência. E essa resposta estaria correta em 2 dessas perguntas e estaria totalmente errada em 2 dessas perguntas. Ok? Se a gente entender o comportamento de uma estrutura falhando, é fácil entender o conceito. Mas primeiro vamos lá. Por que esses resultados são importantes e por que isso importa? Bom, para a primeira e terceira pergunta, a resposta realmente é correta, quase dobra. Ok? Já no segundo e quarto caso, é uma diferença bem pequena, a ponto que nem compensa trabalhar uma coisa assim. Ok? Primeiro que os resultados acontecem por causa do mecanismo de falha, que a gente vai ver logo depois, tá? Mas por que isso é importante? Bom, porque saber quanto você vai ganhar com um aumento de consumo de aço, com um aumento de uma seção de concreto, e saber isso intuitivamente, planejar, entender e fazer isso como parte do seu projeto, é o que vai garantir que você vai conseguir otimizar uma estrutura, ok? Se você não sabe qual vai ser feito, como você vai saber se é eficiente? Como? Ok? É tipo uma pessoa que vai dirigir que não sabe o que acontece quando gira um volante, quando troca de marcha. Não tem como. Tá? E sem saber isso, é possível fazer uma escolha errada no projeto. A gente tem que lembrar que se eu fizer uma escolha errada só na seção de uma viga, na seção de uma peça, um pilar, uma laje, qualquer outro efeito, e por algum motivo em uma peça eu tenho uma taxa de aço além do que eu preciso, eu posso estar jogando muito dinheiro fora ali. Da mesma maneira, se eu fizer uma seção maior do que é necessário, também posso estar jogando dinheiro fora no concreto, nas formas, no peso total da estrutura. Ok? E se não tiver planejamento, não tem como garantir essa otimização. Ok? Então vamos lá. Primeiro, comportamento de uma peça tracionada. Tá? Para uma peça tracionada é bem simples. Ok? Se você tem aço para suportar 10 toneladas, resiste 10 toneladas. Se colocar aço para suportar 20, resiste 20, assim por diante. Ok? E é um processo linear. Se eu tinha 4 ferros, coloquei 8 ferros, realmente dobra. Okay? No caso de peças tracionadas única e exclusivamente, esse efeito ocorre por quê? Porque o concreto não tem função em uma peça tracionada. Se você tem alguma peça da sua obra que está tracionada, adivinha só, o aço está lá sozinho, o concreto está ali só para servir de reboco, no caso. Tá? Ele só está protegendo o vergalhão de corrosão. Okay? Tá? Claro, isso não acontece em vigas, não acontece em pilares, mas pode acontecer com uma peça tracionada. Okay? Agora, a diferença considerável ocorre em compressão pura. Tá? Claro, compressão pura é praticamente um mito. Tá? Porque sempre que você aperta uma peça, ocorre flexão pela flambagem, mas com base, tecnicamente pode acontecer em uma estaca confinada por solo lateral. Okay? Ou um pilar incrivelmente robusto chega perto disso. E aqui entra a questão. Em uma peça com compressão pura, ou seja, que toda a seção está comprimida, o concreto resiste todas as cargas de compressão até chegar no limite de resistência dele. Okay? A armadura só vai ser necessária se houver alguma carga muito pesada a ponto de que consegue romper o concreto na compressão. Ok? Tá? E nesse caso, o que vai acontecer é que eu vou ter que começar a colocar aço para suportar compressão. A gente tem um problema, que é o quê? Que usar um aço, que é um material muito mais caro, para suportar uma carga, e um material muito mais barato, que é o concreto, poderia suportar, viola a regra do vergalhão de ouro. Ok? Uma maneira de queimar dinheiro. Tá? Seria muito mais eficiente. Primeira questão é, uma peça tracionada, não importa a seção.
tá? Mas uma peça comprimida é extremamente importante de seção. Uma pequena modificação de seção pode reduzir drasticamente o consumo de aço. Afinal, eu estou colocando mais material eficiente para aquela carga. O concreto resiste bem compressão, o aço resiste bem tração. Okay? Juntos e suportam ambos. Mas a questão é que o concreto, ou a compressão pura, é bem resistida com concreto puro. Entendido? Inclusive entra a questão que você já deve ter visto construções romanas. Os romanos fizeram muitas obras de concreto com pilares de concreto sem aço. Como? Porque eles trabalhavam com peças robustas, onde não tinha tração considerável e, consequentemente, o concreto resistia sozinho. Okay? Inclusive, tem base normativa para concreto resistir sozinho. Próxima questão agora. Agora a gente começa a trabalhar um pouquinho mais complicado. A curva começa a ser mais complicada. Que é a flexão pura. Depois a gente vai ver flexo-compressão, que é um pouco mais complicado ainda. Mas primeiro vamos lá, flexão pura. Flexão é a combinação de tração e compressão. Ok? Só que na mesma seção. Então, se eu tenho uma viga, ela vai estar de uma viga biapoiada, está comprimida no topo, tracionada na base. E combinado a gente tem uma flexo-compressão. Ok? Agora, imagine outra situação. Eu tenho uma viga em balanço, é o mesmo efeito, só que de ponta cabeça. Tração no topo, compressão na base. Entendido? Tá? A questão é, quanto maior a flexão, maior a área de concreto engajado. E isso reduz levemente a altura útil da peça, a altura efetiva da peça. Tá? Então o que vai acontecer é que o comportamento ele é próximo do linear inicialmente, mas começa a aumentar drasticamente. Ou seja, quando eu tenho uma viga com uma taxa de aço baixa, dobrar a taxa de aço vai dobrar a resistência. Mas, conforme a gente aumenta ainda mais a taxa de aço, o que vai acontecer é que o concreto vai começar a falhar, porque eu estou engajando muito do concreto e o concreto pode romper. E entra a questão, se o concreto está rompendo, o que adianta colocar mais aço na região tracionada? Nada, o problema está na região comprimida. Okay? Quando a gente chega no domínio 3, começa a precisar de mais e mais aço, começa a não ser mais linear o comportamento. Quando a gente chega no domínio 4, dobra essa linha dobra a velocidade que aumenta. E daí é necessário colocar aço para suportar compressão, o que não é eficiente. Tá? Próxima questão, e agora é o comportamento mais complexo, que é a flexo-compressão. Que é uma bem onde o concreto quer trabalhar se possível. Porque ele resiste muito bem compressão, tá? E compressão sempre vem com flexão junto. Então a questão é que toda peça comprimida tem que inflamar, beleza, sofre flexão, tá? Mas entra a questão que a compressão controlada elimina a tração e reduz o consumo de aço, ok? Compressão até um certo limite é benéfica para o concreto, ok? Porque o concreto resiste bem à compressão, ok? Ele foi feito para trabalhar em compressão, e isso vai acontecer quando? Em pilares de prédios, ok? Qualquer pilar com cargas gravitacionais, pilar de uma ponte, coisa do tipo também entraria aqui. Okay? E em peças protendidas, porque proteção é a mágica de comprimir o concreto. Okay? Quanto mais esbelta for a peça, quanto mais próximo de uma régua, mais fácil é dela flamar. Okay? O que é uma régua? Uma peça fina e longa. Tá? O comportamento, então, vai depender de uma peça de flexo-compressão, de um pilar, vai ser um meio termo entre flexão e compressão. Só que entra a questão, um pilar esbelto, ele é mais perto da flexão. Um pilar robusto, ele é mais perto da compressão. Ele tem um pouco de flexão, mas a principal compressão. Um pilar esbelto é a principal flexão com um pouco de compressão. Entendido? Tá? E aqui tem dois exemplos, né? Eu puxei duas linhas, uma linha de um pilar esbelto. O que acontece primeiro é o seguinte. Quando a gente passa de 50% da resistência... Primeiro que um pilar esbelto já precisa de aço como padrão. Por isso os romanos nunca fizeram pilares esbeltos. Ou se eles fizeram, a gente nunca ficou sabendo, porque arrebentou antes. Tá? Mas a questão é, um pilar esbelto, ele já precisa de aço mesmo com cargas baixas. Quando a gente chega em 50% da resistência do concreto, que é o ACD sobre 2, ele começa a precisar de mais aço, porque o aço está começando a suportar, tendo que suportar a flexão, a compressão gerada pela flexão. E quando a gente passa do ACD, o aço tem que suportar tudo. Okay? Daí a gente tem uma carga muito pesada e não é eficiente. Tá? Já no pilar mais robusto, o que acontece é que até um certo limite, que vai variar dependendo de cada caso, né? Porque isso aqui, na verdade, desenhei duas linhas, mas a gente tem que imaginar que tenha 10 mil linhas aqui intermediárias. Okay? Tá? Cada centímetro a mais de altura modifica o formato dessa linha, mas a questão é, até um certo limite, e geralmente passando de metade da resistência, o pilar nem precisa de aço se ele for robusto. Tá? Mas conforme ele vai tendo flexão mais pesada, combinado uma compressão próxima ao limite,
aí ele vai precisar aço, ok? E quando a carga de compressão ultrapassa a resistência do concreto, a gente tem que usar aço na compressão e a quantidade aumenta muito. É a questão de falar, tem um pilar que estava com 4 ferros de 12.5, ele vai para 4 ferros de 20 e suportava 8 andares com 4 ferros de 12.5, mas aí para suportar o 9 andares tem que mudar para 4 ferros de 20, entendido? É um aumento drástico de aço para pouca resistência adicional, ok? Igual a compressão. Tá? E no caso do pilar esbelto, ele já requer aço, ele já vai precisar de bastante aço, mesmo com a compressão baixa, por causa da flambagem. Então ele vai estar comportando aqui bem no começo da curva. Tá? Já no pilar robusto, ele está trabalhando menos próximo da quicha com uma armadura pequena. Então, dobrar a taxa de aço vai dar um ganho de uns 10, 15, 20% com sorte, mas não é um ganho pesado. Okay? Porque a gente está usando vergalhão para suportar a compressão. Entendido a situação? E tudo isso aí você viu na faculdade, só não foi descrito dessa maneira. Tá? Quando ensinar domínios do concreto, domínio 1, domínio 2, domínio 3, tudo mais, até domínio 5, era isso que você tinha que entender, não era como que eu encontro a seção do domínio... Não, não é isso aí. O importante é saber o que é isso, tá? E domínio 1 é tração pura, domínio 5 é compressão pura, domínio 2 a 4 é um meio termo, ok? Tá? E entra a questão que o comportamento de tração é o comportamento de tração pura, é domínio 1. Então, consequentemente, se é tração, aço. Okay? Se a compressão, concreto, porque é o aço que suporta a tração e o concreto que suporta a compressão. O aço pode ajudar na compressão, mas ele não é eficiente para isso, ele é muito caro. Okay? E dentro da questão, flexão e flexo-compressão é um meio termo, onde a peça está tanto tracionada quanto comprimida. Okay? Tá? E o que vai determinar, vai estar domínio 2, 3 ou 4, é qual material falha. Okay? Tá? Sendo que, deixa eu pensar, se domínio 1 é tração, o domínio 2 deve ser flexo-tração? Não, não é. A gente pode ter flexo-compressão no domínio 2 e a gente pode ter flexo-tração no domínio 4. Tá? Qual que é a regra? Quanto de aço tem? Por exemplo, se eu tenho um pilar, pé direito duplo, sem aço, imagina, eu faço um pilar sem aço. Tá? O que vai acontecer é que ele vai falhar na tração, mesmo ele tendo uma pequena compressão. Por quê? Por causa da flambagem, vai solicitar uma pequena tração, só que uma pequena tração, quando a peça não tem aço, já é excessiva, e dele rompe onde está tracionado, falha por domínio 2. Por outro lado, uma peça pequena, tem uma viga muito pequena, coisa do tipo, ela está tracionada por algum motivo da obra, e eu entupi ela de aço. Mesmo ela estando tracionada, ela pode falhar no domínio 4, porque ela tem pouco concreto e muito aço. Entendido a situação? É mais raro, mas pode acontecer. Tá? E entra a questão que o domínio não vai dizer quanto de tração, quanto de compressão não tem. Não, ele vai dizer o que é eficiente. Domínio 1 é eficiente aumentar a quantia de aço que tem. Domínio 5 é eficiente aumentar a quantia de concreto que tem. Entendido? Por quê? Porque domínio 5, o concreto está falhando, o concreto precisa de ajuda. Domínio 1, o aço precisa de ajuda. Okay? Essa é a questão. E, por questão final marketing, né? Que escolher a seção ideal dos esforços e através dos esforços solicitantes é parte de um projeto adequado, mas tem várias outras escolhas que podem influenciar drasticamente o projeto, como posicionamento de pilares e vigas, pontos para aplicar restrição, escolha de FCK, escolha de cobrimento, configurações em geral, entre vários outros fatores, podem mudar drasticamente o comportamento e a eficiência da estrutura. Eu demonstro como aplicar essas otimizações dentro dos meus cursos de concreto armado, ok? Esses cursos podem ser adquiridos no link que está na descrição aqui embaixo. Também está, na verdade, embaixo desse vídeo aqui também tem o Linktree, que é todos os meus links estão lá. Meu site está lá, página do Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook, YouTube, tudo vai estar no link aqui embaixo, beleza? Tá? Eu recomendo que você me siga em outras redes sociais, porque recentemente eu perdi o canal inteiro do YouTube. E quem me seguiu nas outras redes sociais conseguiu acesso a todos os vídeos e conseguiu informações e tudo mais. E continua tendo acesso ao conteúdo, tá? Mas por enquanto seria isso. Essa que a gente tem que entender. Cada tipo de esforço gera comportamento diferente, beleza? Mas por enquanto seria isso então.